Então, galerinha, voltamos agora para nossa aula de hoje, capítulo 12, tá bom? Vocês vão ver o tec-tec do ventilador, que estava muito calor, insuportável. Então, vamos seguir assim mesmo, dá para vocês me ouvirem direitinho. E vamos que vamos. Temos 28 minutos, horas disponíveis, olha que maravilha! Mas não vamos utilizar todos eles não, tá bom? Fiquem tranquilos. Beleza, Estados Unidos, formação. Imagina como é que seria essa aula presencialmente, quantas coisas a gente poderia falar, né? Acontecendo tudo isso aí. Talvez se tivesse aula normal, essas coisas não estariam acontecendo, né? Mas enfim, vamos lá. Primeiro ponto, o processo de colonização e formação territorial dos Estados Unidos, tá? Primeira coisa aqui, foi uma colônia de povoamento, já falamos disso na aula passada, ok? Primeiro ponto. Segundo, a criação das 13 colônias, foram os primeiros 13 estados norte-americanos, tá? Que deram origem ao país Estados Unidos. A questão do nome também, Estados Unidos, né? A gente vai explicar daqui a pouquinho, mas tem a ver com isso, tá? Tem influência, tem importância muito grande essa criação dessas 13 colônias, tá bom? Eram 13 estados novos, dominados pelos ingleses, tá? Formavam aquele território ali, New England, a Nova Inglaterra, tá bom? Eram as primeiras terras ocupadas pelos ingleses. 1.1, integração de vários povos. O que foi isso? Primeiro, além de agregar territórios de outros povos, tá bom? A cultura foi anexada. Aprenderam aquelas culturas. Foi, pô, o que é isso aqui? Mas como é que faz? Né? O que vocês estão falando? Então não foi, os Estados Unidos, essa galera que veio pra cá, eles não foram lá apenas e dizimaram, ensinaram que eles tinham que colocar de imposição, que eles eram os maiores e tal. Não, eles também aprenderam. E um ponto que o livro não fala, né, mas eu coloquei aqui para vocês, é do incentivo à imigração de europeus. Alguns europeus eram incentivados a vir para cá, para a América, tá, para fazer uma nova vida, tá, um novo mundo, tá bom? E eles também ajudaram na composição da base cultural norte-americana, beleza? Havia uma divisão colonial aqui nos Estados Unidos, tá bom? Tinha um lado escravista e um lado abolicionista. O que isso significava? No que consistia isso? Um lado era escravocrata e o outro não era a favor. Traduzindo, colocando aqui para organizar, o norte era abolicionista, não tinha escravidão, e o sul era escravista, beleza? Vamos chegar nisso daqui a pouco. 1.3, a independência norte-americana. Como ocorreu a independência dos Estados Unidos? As coisas vão começar a se encaixar aqui agora. Primeiro ponto, agressividade colonial britânica. Essa galera já veio para cá com outro pensamento, colônia de povoamento. E aí pega a Inglaterra, começa a fazer imposições de normas e regras para esse pessoal não vai aceitar e eles querem romper com a colônia. Peraí, não é assim, entendeu? A gente veio para cá com outra finalidade. Essa é a intenção deles. E eles sofrem a influência da Revolução Francesa, tá? E um grande símbolo dos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade, é um presente dado pelos franceses aos norte-americanos, justamente por ser esse símbolo da liberdade na América, tá bom? Eles têm essa influência francesa da questão da ideologia da liberdade. A luz que ilumina o povo, que é a Estátua da Liberdade, significa uma coisa parecida com isso, tá? Originalmente, uma coisa interessante falar, ela foi inspirada no Colosso de Rhodes, tá? Uma das maravilhas do mundo antigo, que o nome já diz, maravilha, né? Maravilhoso, acho o Colosso de Rhodes sensacional. Joguei contra ele no God of War 2, é muito bom, né? God of War, né? Mas ele é good também, quem entende inglês vai entender a piada. Mas enfim, né? Alô, Juan. Enfim, ela foi inspirada nisso e foi originalmente seria levada para o canal de Suez no Egito, mas não foi. Foi para os Estados Unidos, um presente dado pelos franceses, por eles terem recebido essa influência da liberdade, tá bom? E como aconteceu isso? Com a unificação das 13 colônias, a unificação dos 13 estados. Os 13 estados estavam
Unidos. Não é uma piada, gente. É o que aconteceu, tá bom? Então, eles se uniram. Os estados se uniram, formando os Estados Unidos. Beleza. E aí, deram introdução à sua expansão territorial. Qual era a intenção deles? Ir do leste para oeste, tá? Por isso, nós entramos no ponto 1.4. Marcha para o oeste. For West. O Velho Oeste. Far West. Os filmes de faroeste também estão nesse joguinho das palavras aí. Faroeste, Velho Oeste, Faroeste, para Oeste, cowboys versus índios. Cowboys, olha que nome bem, né, britânicos, né? O cara, o menino da vaca, vamos colocar assim. E os índios, que eram os povos nativos. Então era um avanço dos colonizadores contra os povos nativos. Faroeste, cowboy, tá ali. Beleza, então no que se baseava tudo isso? Como eles iniciaram esse conceito expansionista, que durou 200 anos, que é considerado muito rápido, tá? No padrão mundial isso é rápido demais. O que foi isso? O que foi essa marcha para o oeste? Uma marcha que ia para o oeste. Era uma marcha que tinha um objetivo de conquistar o lado oeste, tá? Ia do leste até a parte oeste. Para o Pica-Pau, para o oeste, jovem, para o oeste. Isso aí é uma coisa tradicional para os Estados Unidos, significa avançar, tá? Avance, siga em frente, vamos lá para o oeste. E eles tinham essa visão, uma visão do destino manifesto. O que é o destino manifesto? O destino manifesto é um ideal norte-americano de que eles são né, o povo que vai libertar o mundo. Eles são um povo escolhido por Deus para modificar o mundo. E isso é tão forte com eles que eles acabam tendo uma importância muito grande. É o maior país do mundo. E aqui não era. E eles já tinham esse conceito de que eles tinham que modificar tudo. Entendeu? Então, assim, os Estados Unidos, por exemplo, ele tem a Estátua da Liberdade. E é os Estados Unidos que financia e ajuda os outros países da América do Sul, América Latina, no caso, no geral, a se libertarem, a conquistarem sua independência. Tá? Nas guerras mundiais que tiveram depois disso, eles entraram e venceram. Os filmes, quando eles fazem esses filmes, os filmes de heróis são baseados no Destino Manifesto. Se acontece uma invasão alienígena, ela vai acontecer nos Estados Unidos. Não vai acontecer aqui no Brasil. São heróis americanos que vão lá, o Capitão América, né? Aquela galera que vai fazer a diferença. Então eles têm essa visão e eles alimentam até hoje essa ideia através disso que eu estou falando aqui, dos filmes, da indústria cinematográfica, no geral. Eles alimentam essa ideia de que eles são os maiores países, são os maiores, o maior país do mundo. E economicamente são mesmo, e questão financeira e econômica, a mesma coisa, mas armamento, eles são realmente os maiores, tá? Então, são quase que imbatíveis. E eles se colocam até em conhecimento tecnológico, espacial, eles vão embora, e eles se colocam como os escolhidos. O hino inglês, colônia, a metrópole, né? Que colonizava, país colonizador dos Estados Unidos, o hino inglês ele fala que Deus salve a rainha. Tem trecho no hino norte-americano que ele fala que, dessa questão de Deus escolher o povo americano, né? Eles têm uma música lá que é Deus salve a América. Então a questão deles não é uma rainha, não é nada, é o povo, é a América, é o que eles são. Entendeu? Então o Destino Manifesto fez isso modificar a cabeça do país inteiro e perpetua até hoje. Beleza? E aí a expansão do Atlântico ao Pacífico, tá? Tudo isso passava por essa questão do Destino Manifesto. Libertadores do mundo, povo escolhido por Deus para ser o maior. Vocês não pegaram a época do Romário? Mas ele dizia assim, que Papai do Céu, quando eu nasci, apontou para mim e falou assim, esse é o cara. O Romário falava isso. Por muito tempo ele foi o cara mesmo. Acho que se você acreditar mesmo em você, tu vai chegar muito longe. E os norte-americanos acreditam muito neles mesmo. E aqui o 1.5 fala sobre a Guerra da Secessão, tá? Abraham Lincoln lutou contra a expansão escravista, tá? E conquistou a vitória sobre o Sul
e a abolição da escravidão. Então o norte venceu o sul. Tá? Abraham Lincoln liderou essa guerra, tá? E eles venceram e tornaram o país inteiro abolicionista, conquistaram aí o direito da abolição da escravidão nos Estados Unidos por completo. Beleza? 1.6, povos nativos. O que aconteceu com os povos nativos? Poucos povos nativos resistiram à marcha para o oeste, tá? Então, eles foram para o oeste e poucos povos resistiram. Beleza, algumas coisas que eu vou colocar aqui para detalhes para vocês, por exemplo, a formação territorial dos Estados Unidos, ela conta também com muito território que não fazia parte originalmente do que é os Estados Unidos, que historicamente acontece para todos os países que se formaram aqui na América, a grande maioria foi assim. E a gente observa isso em territórios como São Francisco, Los Angeles, que tem nome completo, Texas, tem nomes que vêm da origem do lado do México, tá? O Texas, aí eu não vou te dizer que é Maia ou Inca, Inca eu sei que não é, o Maia ou Azteca não, mas é daqueles povos indígenas mexicanos que usavam muito X, essas coisas, tá? Não vou te dar precisão agora não. Mas Los Angeles, se fosse o nome em inglês seria The Angels, né? A parte de São Francisco, Saint, aí Francisco lá, como é que fala, é com eles mesmo, né? Mas tem o nome São Francisco, San Andreas, Los Angeles, são nomes de territórios que eram originalmente pertencentes ao México. Outra questão também, Louisiana, tá? Francês, tá? A França também tinha território ali. E assim vai. A gente vai falar um pouco mais sobre a França quando a gente chegar no Canadá. Olha o spoiler, olha o spoiler. Falando no spoiler, antes de a gente entrar na próxima parte da aula, próxima aula são atividades, hein? Nós já fizemos os capítulos 8, 9, 10 e 11. É isso, Juan? Não. 9, 10, 11 e 12. 4. Agora a gente não entra no 13, a gente vai entrar aí em atividades. Ficou bonito? Sabe? Não pode. Me paga, YouTube. Mas vamos lá. Ficando maluco já da quarentena. Para finalizar aqui, a construção da hegemonia norte-americana. Como é que eles começaram Aqui a gente falou da formação do país, do ideal, como eles transmitiram isso para o mundo inteiro. Primeiro aqui, grande importância, a política do Big Stick, o grande porrete. O livro fala de um ditado norte-americano. Eu falei, cara, que bagulho sem sentido, mas né? Fale com suavidade, mas com um porrete na mão. Traduzindo, tu pede o que você quer, se o cara no amor, né? Vamos fazer assim? Fala, não vamos não. Tu vai lá e desce o cacete no cara. Mas é isso, não tem outra explicação, tá? Então o que era a política do Big Stick? América para os americanos. Repara que é uma diferença no discurso gigantesca. No passado havia o interesse de agregar culturas e pessoas, né, intelectuais e tudo mais. Quando é bom você quer, né? Quando não é, aí tu quer dispensar. E aí, América para os americanos. E isso era uma proteção. E não se limitava apenas aos Estados Unidos, não. Com medo de uma nova investida europeia, os Estados Unidos influenciou e protegeu, com a política do Big Stick, toda a América Latina, principalmente a América Central. E aí, com essa relação de proteção, ele começou a influenciar na política dos países latinos, onde entra a influência geopolítica e militar, a doutrina. Então deixa de ser apenas uma proteção e começa a rolar um jogo de influência. De que maneira isso se consolida? Quando algo é de interesse americano, eles influenciam e fazem com que aquilo aconteça. 2 exemplos que eu vou dar para vocês. Primeiro, o Canal do Panamá. O Panamá pertencia à Colômbia e havia uma briga
entre construir ou não um canal. Por que um canal no Panamá? Porque a América ela é gigantesca. Ela vai daqui de cima do norte até lá embaixo no sul. E não tem nada aqui que facilite a passagem. Deu uma travada aqui para mim, mas vamos lá. Do navio de um lado para o outro. Não existe ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Como fazer essa ligação? Construída. Vamos construir aonde? Num local que seja pequeno o suficiente que ajude a fazer isso. Tinha esse local. Qual era esse local? Colômbia. Essa parte do território onde fica o Panamá foi a favor. Vamos fazer a construção do canal. Vamos abrir aqui. Isso vai ser importante para a nossa economia. Nós vamos ter uma ligação direta do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Isso é maravilhoso. Vamos fazer isso. Então o barco saía lá de cima do norte, ele vinha aqui na América Central e ia para o outro lado. Ó. Ele não precisava ir lá embaixo, lá no confim do planeta, lá na Antártica, para dar a volta na América. Não, ele passava aqui. Ó. Facilidade. O povo da Colômbia não quis, o povo do Panamá quis, os Estados Unidos era a favor. O Panamá tá criado, o canal também. Tá tudo acontecendo de boa, tá fluindo. Com isso, o que os Estados Unidos fez? Já que ele influenciou e venceu, né? Fez acontecer, doutrinou. Eles têm prioridade no canal do Panamá. Qualquer país que for passar no canal do Panamá paga uma quantia que os Estados Unidos não pagam. Porque eles financiaram aquilo ali. Um outro exemplo também. No período de Guerra Fria, onde os Estados Unidos, a gente já teve essa aula, quando eu falei para vocês lá nas aulas de Guerra Fria que os Estados Unidos financiaram algumas ditaduras aqui na América, foi justamente um reflexo disso aqui, dessa política do Big Stick. Por quê? Porque é uma influência geopolítica e militar. Da mesma maneira que ele protege esses países, quando ele pensou assim, opa, agora o caldo pode ferver para mim. Não. Aqui, na minha casa, onde eu mando, e aí eles foram lá, influenciaram e não deixaram acontecer, não deixou ocorrer nenhum governo, exceto Cuba, tá, de esquerda, assim, socialista. Né? Não vou nem botar esquerda e direita, que não era essa visão de mundo na época, não. Essa visão é mais agora, mais atual. Na época a questão era diferente. Então, não deixou acontecer o socialismo, o comunismo da União Soviética aqui, tá? Não é esse o tema da aula, já falamos sobre isso, mas entra nisso aí. Por quê? Vou ficar muito chateado se entrar essa parte aqui pro vídeo, mas enfim. Lá na capa do vídeo, minhas caras e bocas ficam saindo lá aquelas coisas horrorosas. Mas enfim, essa influência geopolítica e militar chegou na Guerra Fria. Olha aqui, ó. Quanto tempo depois isso foi acontecer. Então, os Estados Unidos, eles começaram aqui a influenciar. Com essa política do Big Stick, que era importantíssima nesse período. Então, eles dominam a América por completo. Tá? Protegem, mas também quando eles têm interesse em alguma coisa, eles vão lá e fazem acontecer. Por último, Segunda Guerra e Guerra Fria. Espero que nesses 10 minutos que eu ainda tenho aqui eu consiga falar. Primeiro ponto, Estados Unidos sai como vencedor dos dois conflitos. Isso é importante, porque eles aumentam a sua influência em nível mundial. Caraca, os caras são bravos, eles venceram a guerra. Beleza, e se consolidam como maior potência do mundo. Primeiro passo, vencer as guerras. Os Estados Unidos ele cresce nas guerras. Porque eles, além de financiar essas guerras não ocorrem em território americano. Ocorrem no território dos outros. E aí quando esses países, no caso da Europa, onde aconteceu a guerra, ficou devastada, os Estados Unidos financiou a recuperação europeia. A partir do momento que ele financia essa recuperação europeia, os europeus passam a ser devedores dos Estados Unidos. Os Estados Unidos inverte a sua posição no mundo. Ele antes era aquele... Deu uma travada aí, mas vamos lá. Ele antes era o país colônia, que devia obediência ao país metrópole.
E aí ele se torna independente e agora ele ajuda os colonizadores na guerra. E vence a guerra para eles, vamos colocar assim. E aí ele ajuda também a recuperação desses países, e esses países começam a dever aos Estados Unidos, e agora eles se consolidam muito à frente. Até hoje, tá? A União Europeia é composta por 28 países, todos eles juntos, Alemanha, Itália, França, não todos eles juntos não chegam aos pés dos Estados Unidos, só para você ter uma noção de como eles são fortes economicamente, tá bom? E a questão da Guerra Fria, o capitalismo vence o socialismo. Então o capitalismo sai na frente. E aí se o socialismo quebra e só o capitalismo começa a vencer, quem era o capitalista? Os Estados Unidos. Então eles dominam a questão econômica mundial. Então se eles já eram os mais fortes em conflitos armados, eles terminam a guerra, né, jogando 2 bombas atômicas, né, desnecessariamente, diga-se de passagem, né, em território civil. Também os japoneses era para ter se rendido há muito tempo, mas enfim, isso é outro assunto. E se mostram como grande potência mundial armada, militar. Os caras jogavam bomba atômica, né? Ninguém tinha feito isso. E aumentaram a sua influência econômica no mundo inteiro. Então, né, você manda... Se você é mais forte, tem mais dinheiro, você não precisa ser nem o mais bonito. As coisas ficam mais fáceis para o seu lado, né? E aí os Estados Unidos, ele se garante nisso tudo aí. Beleza, galera? Então, fazer exercício da página 103. Teremos nossas atividades na próxima aula. É isso. Fique com Deus.